aí, minha gente? Estavam com saudades, né? O negócio ficar apimentado. Eu voltei assim com estilo, com muita informação. A gente tá até de cenário novo aqui, vai organizando aos poucos. E hoje eu tô bem acompanhada com ela, que é fisioterapeuta pélvica e sexóloga. Paula Milena, seja bem-vinda. Ai, que ótimo. Primeiro eu quero agradecer o convite. É maravilhoso poder falar desses assuntos que são tão cheios de tabus, né? E a gente vai tentar quebrar alguns aqui hoje. Então, obrigado pelo convite e conte sempre comigo. Eu que agradeço, eu preciso desse reforço, porque eu sei que você tem aquela proficiência, tem aquela qualidade para falar sobre sexo de uma forma leve, descontraída. E nesses últimos tempos a gente ficou um pouquinho de recesso, né, de junho, julho ali, o podcast, e eu vim ouvindo o feedback da galera. E aí tem aquele povo que tá bem eufórico e tem aquele povo que fica assim, mas eu não gosto de falar sobre isso, eu tenho vergonha. E aí eu trouxe uma pessoa que é pra deixar a gente mesmo sem vergonha. Há quanto tempo você fala sobre? Como foi que começou? Menina, profissionalmente, eu tenho 14 anos de carreira, mas eu brinco que do mesmo jeito que tem pessoas que a gente conhece que já tem talento, nasceu com algum talento, obviamente, pra música, pra cantar, eu sempre tive um talento muito grande pra falar. Primeiro pra comunicação, eu sempre fui muito boa de comunicar, eu sempre gostei de conversar, principalmente de falar de coisas que eram desconfortáveis pra grande maioria. Então, sexo, relacionamento sempre foi uma pauta que se perdurou muito na minha vida. Na escola, eu sempre gostei, eu sempre tive curiosidade, eu sempre quis entender por que os homens tinham mais liberdade com a questão do conhecer o corpo e a mulher não. E aí, com 14 anos, eu tinha um amigo que já se conhecia, né? Já se masturbava ali, aí eu fui perguntar se mulher fazia. Quando ele disse que sim, meio que me ensinou e eu fui por esse caminho, minha mãe descobriu, eu apanhei, passei por tudo isso, que obviamente minha mãe tava reproduzindo comigo o que ela aprendeu, coitada. Que era feio, que era sujo. E aí eu mudei de escola, minha mãe me colocou em uma escola de freiras Por pra causa tentar. dessa amizade, ela Não achou por que causa tava... do meu jeito, assim. Eu sempre fui muito pra frentona, sabe? Minha mãe queria, dentro das perspectivas dela, que eu fosse uma mulher que eu casasse virgem, que eu tivesse. E eu não queria, eu já defendia isso, que eu queria ter vários parceiros. E aí, isso tudo assustava muito minha mãe, que era uma mulher que foi criada dentro daquele padrão social lá de mulher, que tinha isso, né? Sim. Ainda tem, mas eu acho que hoje é menos. Mas assim, aquela coisa de mulher direita, de mulher que não entra dentro desse formato. Eu nunca entrei no formato da mulher pudica. Eu sempre fui uma adolescente que gostava de dançar, muito simpática, muito, muito espontânea. E obviamente sofri muito por ser assim. E aí eu lembro que quando começou aquela história de o que você vai ser, mas com mais agora, porque você só tem um ano, e ano que vem é vestibular. E aí eu descobri pompoarismo. Dentro de umas revistas, aquela Capricho, não sei se você lembra, Sim, Atrevida. toda Tinha, exatamente. E aí tava falando sobre pompoarismo, eu me apaixonei. Pra você ver como esse assunto sempre foi um assunto que esteve presente na minha vida. E aí eu fui buscar se tinha como ter uma profissão por trás do pompoarismo. Que legal, então desde cedo. E aí eu encontrei na fisioterapia, porque eu tive a opção de fazer psicologia e estudar sexologia, porque eu já sabia que eu queria essa área, mas eu queria uma coisa mais prática. E aí foi dentro da fisioterapia que eu descobri que tinha uma área dentro da fisioterapia chamada fisioterapia. Naquela época era uroginicológica, e aí hoje virou pélvica. Sim. E aí dentro dessa fisioterapia abordava disfunções miccionais, e dentro das miccionais tinha as disfunções sexuais. E aí que ensinava através dos exercícios, que muitas vezes é conhecido como ginástica íntima, pompoarismo. E ali eu falei, é isso que eu quero fazer. Mas eu acho que minha mãe e meu pai, eles acharam que no decorrer da faculdade eu ia me apaixonar por outra área. Esquecendo, e que eu ia esquecer, não, vai mudar, é igual aquilo, sabe? Ela vai mudar. E aí eu não mudei, assim. E aí quando eles viram eu querendo me especializar, naquela época não tinha aqui
Não tinha tanta especialidade, tantas opções como tem aqui. E aí eu precisei ir pra São Paulo fazer a especialidade tanto de fisioterapia pélvica, que era chamada Saúde da Mulher. E hoje a gente vê que também precisa se falar de homem. E aí eu fui fazer a especialidade junto com a sexologia. Foi um choque. Minha mãe tentou muito me convencer a não fazer. E eu acho que foi muito por esse lugar de proteção. Sim. Porque ela sabia que eu ia sofrer, que ia ter mais julgamentos. Mas eu lembro de uma conversa que eu tive com ela, que eu falei com ela que eu acho que o próprio... Eu acredito tanto que Deus faz tudo muito tão certo, que eu acho que essa questão do julgamento já vem comigo tão desde pequena. Porque tão desde pequena eu fui aquela menina que, porque ela não é quieta igual as irmãs? Porque ela é faladeira. Porque ela gosta de chamar atenção. Porque ela gosta de dançar. Então, eu fui treinada, Sim, desde nova, a saber que as pessoas iam me criticar e que isso não significava que era eu. Que eu desde muito nova, eu fui convidada a descobrir quem eu era de verdade e não deixar que a verdade do outro influenciasse em mim. Então, isso acabou que na minha personalidade, eu me tornei muito decidida. Então, eu falei pra minha mãe, desculpa, mas eu não vou desistir. É o que eu quero. Porém, quando eu voltei de São Paulo, Bárbara, eu não tive. Primeiro que, tanto aqui em Salvador quanto Feira de Santana, que é a cidade que eu vim, aqui em Salvador tinha já algumas fisioterapeutas pélvicas, tinha uma sexóloga que fazia até um programa de rádio, uma senhorinha, não sei se você lembra. Será que ela faz ainda. Maravilhosa. Eu esqueci o nome. Ela é ginecologista. É ginecologista e tal. Mas não tinha fisioterapeuta pélvica falando disso, sendo sexóloga. E aí eu tive um desafio. Como é que eu vou lotar meu consultório? Porque eu cheguei com a seguinte questão. Todo mundo precisa de mim, mas ninguém sabe que eu existo. E que existe essa área e que eu trato isso. Então eu preciso falar. E quem vai me dar palco? Não sei. E no começo eu comecei a criar encontros de amigas. Eu começava a fazer reuniõezinhas e eu fazia uma mini palestras que virou chás de lingerie, que foi dali ótimo. Onde eu comecei. E desses chás de lingerie eu comecei a ser convidadas a fazer palestras maiores. E foi nessas palestras que encontrei alguns comunicadores que começaram a me convidar. Paula, vamos falar no meu programa de rádio, que na época era só rádio e TV. E aí eu fiquei fixa em uma rádio de Feira e fixa em uma rádio de Salvador. E aí sim, quando eu comecei a fazer as rádios junto com as palestras, aí os consultórios começou a se movimentar. Sim. Então eu brinco que a minha vida profissional se mistura muito, porque a sexualidade eu sempre vi com muita naturalidade. Sim. Então às vezes quando eu chego em um lugar e que eu começo a falar e eu não sou uma sexóloga respeitando quem é, não tô aqui, não é crítica, só estou falando de personalidade. Eu não sou uma sexóloga que eu vou falar. Posso até começar numa conversa falando pênis, falando vagina, mas no meio do caminho eu vou largar um pau, eu vou largar sabe? Eu vou largar e eu vou falar com maior naturalidade. E aí eu vou chegar pra você em uma conversa ou em um consultório e vou tirar todas as suas dúvidas de qualquer assunto sem ficar nem rosada. Porque eu não tenho vergonha, eu não sou tímida. Sim. E eu falo desse assunto com muita naturalidade mesmo. E aí as pessoas e é engraçado, porque hoje eu percebo quantas pessoas se assustam pelo fato de eu não estar assustada ou de eu não estar constrangida, sabe? Eu abro caixinhas de pergunta no meu Instagram sempre. E vem perguntas de todos os tipos. O pessoal se liberta. Depois de 14 anos, eu acho que as pessoas que acabou sendo o meu público já são pessoas mais liberais. Sim. Né? Porque já tá acostumada comigo ali. Então já deu a curiosidade, pergunta sem amaciar. É aquilo, tipo, como é que faz pra dar o tal? E vai falando. E eu vou respondendo. Aí tem alguns comentários de pessoas mais pudigas que falam, meu Deus, você acredita que eu tô ouvindo sua resposta, eu tô vermelha? Aí eu falo, meu Deus, acredito, porque isso é real. Mas assim, o que a gente tava comentando aqui antes de começar, sexo é algo que todo mundo faz. Sim. Todo mundo faz. Sua mãe, sua avó, pessoas religiosas, pessoas não religiosas, pessoas com muita fé, pessoas com pouca fé. Até porque se estamos aqui, eu, você, todo mundo, a gente é fruto de um sexo. Exatamente. E como você falou, é natural. E eu vejo como natural, né? Por isso que eu falo,
falar de sexo é importante. E a gente tem agora, né, dia 31 de julho, o dia do orgasmo. E o quanto é importante a gente falar dessa construção, dessa liberdade da mulher, né, de poder sentir o orgasmo, porque a gente sabe que muitas mulheres ainda não sabem. A gente tem algumas pesquisas. Eu fui dar um Google. Vá no E seu aí eu Google, vi é assim, maravilhoso. ó, 30%, os homens gozam 30% mais do que as mulheres. E ainda tinha uma pesquisa lá que as mulheres heterossexuais, elas gozam menos do que as mulheres homossexuais, do que os homens. Então, assim, tem muito... É uma coisa assim que até... E é justamente isso, do não poder falar, de não poder aprender. E as pessoas têm essa vergonha, como você falou. E de achar que, nossa, é um absurdo, tá falando de sexo, eu não posso comentar, eu não posso interagir. Então, acho que a gente tem que se libertar disso. Que eu vejo muito que foi dessa construção patriarcal, machista, que oprimiu a gente, mulher. Eu sou professora e eu falo com meus alunos, os meninos são educados de uma forma que o pai incentiva o menino a masturbar, explica e diz, né? E deixa o menino lá no banheiro 30, 40 minutos livre. E a menina não pode nem colocar a mão assim na frente, porque é feio. É obsceno. E eu lembro, sujo. Quando eu tinha 12, 13 anos, conversando com minhas amigas sobre masturbação, e uma delas falou assim, olha, não pode. Minha mãe disse que nasce pelo na mão. E a outra minha mãe disse que a gente fica com anemia. Então, assim, coisas loucas. Né? E aí, como é que você vê esse cenário de mulheres que precisam se libertar e descobrir pro orgasmo? Como é que você trabalha isso, né? Eu gravei um vídeo pro meu Instagram para falar, né, da anorgasmia. O nome da disfunção sexual que dificulta a chegada do orgasmo, o nome é anorgasmia. E existe mulheres que têm dificuldade de orgasmo e existe mulheres que não sentem, que é anorgasmia, o A é a negação, né? Então é a falta de orgasmo ou a dificuldade. E aí eu brinco que eu virei o que eu virei por causa dessa doença, porque há 14 anos atrás, na minha roda, e aí eu vou falar um pouquinho antes, 14 é o que eu tenho de especialista, mas dentro da faculdade, você sabe, né? Dentro da faculdade é um lugar onde a gente se especializa sexualmente. Sim. Porque é as conversas com as amigas que a gente vai ouvindo o que é que você faz. Na minha época tinha um house preto. Quando você chegava com house preto, já sabia que ia rolar alguma coisa. E hoje não pode, tá, gente? House preto, tem açúcar. Na região íntima, é mais propício a você desenvolver candidíase, leite condensado, nada. Hoje em dia, a gente tem um mercado erótico de muita qualidade. Inclusive, nós temos fábricas aqui do Brasil que exporta. Porque hoje a fábrica do Brasil, ela compete de igual a nível internacional. Certo. Eu tô falando de cosmético, não de vibradores. Vibradores, ninguém tira a China. Produtinhos. Eu tô falando de cosméticos. Sim. E existe cosméticos hoje com uma qualidade de sabor, porque antigamente era ruim. O sabor era ruim, era um açúcar exagerado, um gosto ruim. Não, hoje a gente tem produtos altamente de qualidade e trazendo muita funcionalidade. Então, assim, tem muita coisa boa dentro do mercado. Então, evita tá atacando leite condensado, house preto, porque não podia. Mas antigamente podia. E eu via na época da faculdade, era incrível a quantidade de amigas que dizia pra mim que nunca tinha chegado ao orgasmo. Eu falava, como assim? Porque eu já gozava, já sabia o que era orgasmo antes de eu ter minha primeira relação sexual. Uhum. Então eu já fui pro meu primeiro ato sexual sabendo o que era. A maioria das minhas amigas não faziam ideia. Corta para. Estamos em 2024. Eu tenho 14 anos de profissão e é assustador a quantidade de mulheres que eu atendo no consultório, de meninas novas. Eu estou falando de 22, atendi essa semana. 22 anos que sentia dor na penetração e achava que era normal. Inclusive ia muito pra ginecologista e a ginecologista dela dizia que era normal sentir dor. Nossa. Então ela achava que era normal. E aí, obviamente, se uma pessoa não sente prazer e só sente dor, ela não vai chegar ao orgasmo. Então, nunca. E ela perdeu a virgindade com 16. Então, bote aí. Olha quanto tempo essa mulher tendo relação sexual ativa sem nenhum tipo de prazer.
já é um problema que eu atendo muito. E mulheres, às vezes, depois de um divórcio, depois que passa por uma maternidade, que me procura dizendo assim, agora eu posso falar a verdade, eu nunca gozei, eu sempre fingi. Nossa. E aí quantos anos tem? 48, Nossa. 50. E aí eu fico assim, meu Deus do céu. Por isso que esse assunto tem que ser falado. Exatamente. Por isso que podcasts como esses tem que ser falos. Porque é absurda a quantidade. E só quem sabe vai nos ouvir e não precisa. Porque eu atendo um monte de mulher que elas falam assim pra mim, ó. Minhas amigas acham que eu gozo horrores. Porque eu falo tanto de sexo. Eu falo que eu faço e aconteço. Eu falo que eu sinto horrores, mas eu vou te falar uma verdade. Eu não sinto. Eu não sei o que é. Porque eu sou boa de falar, mas eu tenho travamento. Eu não consigo me tocar por causa dessa criação. Tem muita gente que chega pra mim que tem essa criação religiosa mesmo. De achar que, ai, Paula, se eu me tocar, eu vou pro inferno. Ai, isso é pecado. Ai, se eu vou usar um vibrador, isso eu me sinto suja, eu me sinto cometendo um ato promíscuo ou sujo. E aí que tá. Não é o meu lugar, como sexóloga, nem como fisioterapeuta pélvica, mudar a fé e a crença de ninguém. Sim. Inclusive, eu vou fazer um evento que um dos temas da discussão é crença não se discute. Sexo, sim. Não é meu lugar de fala discutir sobre crença. O meu lugar de fala é falar de saúde. A masturbação, ela é, sim, marginalizada em algumas religiões. E aí eu queria estar trazendo esse questionamento. Eu concordo que quando a gente fala de sexo, existe uma linha muito tenebrosa e muito fina do que é saudável e do que pode ser sujo, certo? A masturbação, se ela é usada para autoconhecimento e para autopotencialização, ela é saúde purinha. Agora, se você usa a masturbação, por exemplo, para estar no meio da rua enquanto uma mulher passa, sim, se você é um viciado em masturbação, se você se masturba vendo crianças, isso aí é doentio. Isso aí inclusive, hoje já é crime, sim, né? Então, assim, não estamos falando disso. Estamos falando de momentos que, como nós mulheres temos aquele dia que a gente pra hidratar o cabelo, é um autocuidado pro seu cabelo. Aquele que no banho, a gente, depois do banho, passa um óleo corporal ou passa um hidratante. A gente tá ali cuidando da nossa pele. O meu convite, falando da masturbação, é dizendo pra você parar um pouco a sua rotina e você ter um olhar específico pra sua sexualidade. E quando eu falo sexualidade, eu não tô falando vulva, pênis, órgão sexual. Eu tô falando sexualidade como um todo. Sua mente sexual, sua pele sexual. E tudo isso tem que ser treinado. Academia é um lugar de treinamento, concorda? Sim. A gente não agacha ali porque falaram que agachamento só cresce a bunda. Se fosse isso, seria muito limitante. A gente agacha porque a gente quer ser uma idosa que quer sentar no vaso, quer levantar de um vaso com equilíbrio, com força muscular, não é pra isso? Então, a academia é um lugar de treinamento. Então, a academia tem que ser, deveria ser pecado também. Porque se não pode treinar a sexualidade, não pode treinar nada. Você, pra ser professora, você precisou treinar. Você precisou estudar, você precisou ser uma professora estagiária. Eu, pra ser fisioterapeuta, lá em São Paulo, na Clinic Escola, eu atendi sob supervisão. Eu treinei em alguém. Então, na vida, pra gente ser bom, a gente precisa treinar. Eu fiz uma metáfora logo quando eu comecei. Eu sou mãe, minha mãe é professora, e a minha comunicação, ela pega muito nesse lugar de troca, e quando você vira educadora sexual, é uma professora, sim, né? E aí, o que acontece? Eu gosto muito de trazer metáforas na minha palestra, metáforas. E eu fiz uma que marcou, assim, foi sobre, eu brinquei, o que Neymar tem a ver com orgasmo feminino. E aí todo mundo, Neymar, o que essa louca tá querendo falar? E aí, olha só, Neymar nasceu com talento pro futebol. O pai de Neymar já queria ter sido jogador, não se deu muito bem, já tinha um talento, viu que o filho tinha talento, porque o menino pegava a bola, com um aninho já chutava certinho. O que foi que o pai de Neymar fez?
colocou Neymar em uma escolinha de futebol. Aí Neymar fez o quê? Treinou. E aí ele foi convidado pra ser o jogador de base do Santos. Treinou, virou jogador do Santos mesmo, time titular. Treinou, virou um jogador nacional e internacional. E aí a metáfora que eu trago é, hoje Neymar, pra continuar sendo Neymar, ele precisa continuar treinando? Obviamente que sim. Inclusive, com a idade, a gente tem que treinar mais. Porque o nosso corpo não responde como respondia com aquele tempo. O que tem a ver Neymar com a sexualidade? Vamos lá. Bota Neymar como homem. Ele é do sexo masculino. O que a sociedade patriarcal fez com a sexualidade do homem foi dar o direito de treinar. Exato. Vai lá, treina no banheiro, como você falou. Vai! E aí os homens passam da fase da infância para a fase madura. Nessa fase de treinar em escolinha, tá ali, aquela fase do banheiro. Meu pênis tá endurecendo, eu não sei o porquê. Eu vou ver um filme pornô. Que não. Hoje a gente já sabe que não é tão saudável. Sim, Existem filmes mais educativos, que a gente chama hoje de erótico, que traz muito mais saúde sexual. Aí, antigamente, os meninos tinham as revistas Playboys da vida. E aí, que ia estimulando a mentalidade sexual com a resposta no pênis. E com isso, o menino foi treinando. Vira um homem adulto com a capacidade de orgasmo, de chegar ao seu prazer, de entender como funciona seu corpo perfeitamente. Nós mulheres não tivemos essa oportunidade. Então, o que é que acontece? A gente nasce com talento, porque fizeram a gente acreditar que a gente não tem dom pro sexo. Que o homem gosta mais. Que o homem gosta mais por causa dos hormônios. Que o homem é mais sexual. Você nunca ouviu isso? Mulher não pode gostar de sexo igual a homem. Não, homem gosta mais. Porque, tem testosterona. Porque homem é homem. Quantas de nós já fomos traídas e ouvimos a desculpa porque a carne do homem é fraca? Então, já tem essa crença de que o sexo no sexo masculino é algo que é inato. E a gente não. Mas aí hoje a ciência vem e diz, não. Toda mulher nasce com dom de sexo. A gente só não teve a oportunidade de treino. Então, esses números ainda é assustador. E aí, um último estudo agora fala que para cada 10 mulheres, 8 não chega ao orgasmo em todos os atos sexuais. Então, vamos dizer que desses 8, 4 chega na sorte, no dia que tá melhor. 4 tem realmente uma dificuldade, mas se você pegar para cada 10 homens, é raro o que não chega no orgasmo em um ato sexual. E isso não tem a ver com uma questão física nem hormonal. Tem com a questão de comportamento, de mentalidade e de treinamento. Então, eu sempre falo para as mulheres que me buscam por causa do orgasmo. Quer aprender a gozar? Quer deixar de terceirizar? Porque é um lugar, Bárbara, que quando a gente não cuida, a gente terceiriza. Se eu não sei chegar ao orgasmo e eu encontro um cara que venhamos e convenhamos, eu não sei gozar, sou travada, sou péssima de sexualidade, não converso, não gosto de falar, não busco aprender. Encontro um cara safo. Porque normalmente é um cara safo. Um cara que teve muitas mulheres. Experiente. É um cara mais, né? Vamos dizer que tem mais desenvoltura. E aí esse cara me faz chegar ao orgasmo. Automaticamente, na minha limitação de experiência, de inteligência, de conhecimento, eu acho que ele é o homem da minha vida. Sim. Porra, ele me deu o que ninguém me deu, não. Ele é a alma gêmea. Que a gente é assim, né? É minha alma gêmea. Deus botou ele na minha vida. Mas às vezes é só um lado. Pro cara, ela é como as outras. Entende? Não teve nada de diferente pro cara. Foi diferente pra você. Porque você tem uma fragilidade. E essa fragilidade é direcionada pelos outros. Então eu brinco, dentro da nossa autoestima,
uma das chaves que nos liberta é a nossa sexualidade. E cuidar da sexualidade é um caminho que vai tirar também as suas dependências emocionais. Porque muitas das mulheres que sofrem de dependências emocionais começaram de uma dependência sexual. Ou carência afetiva. E isso vem de um lugar de não conhecer. Se eu não me conheço, qualquer coisa me basta. Eu não escolho. Entende? E quando você se descobre, quando você se conhece, e aí você começa com um brinquedo, com um toque. Quando você pediu pra eu trazer. Foi, a Pepe. Ai, eu sabia que você tinha. Traz. E aí, quando eu levo isso pro consultório, é absurda a quantidade de mulheres, inclusive que são da área de saúde, mulheres com estudo, que não conhece e que não olha pra sua região íntima. Tem mulheres que não sabem que a gente tem um buraquinho que sai o xixi, que é a uretra. É outro buraco que tem o canal vaginal e o ânus. Então, nós mulheres temos 3 orifícios. Tem mulheres que não sabem que a gente tem uma pele, que é chamada de prepúcio. Como o homem tem aquela pele que protege a cabeça ali da glande do pênis, a gente também tem uma pele que protege o que a gente chama de cabeça do clítoris, né? Ou clitóris. Hoje em dia, a língua portuguesa libera os dois. E aí, eu gosto muito dessa almofadinha que eu ganhei, porque ele divide. Vamos fazer um corte aqui. O que a gente vê, quando a gente pega um espelho e vê nossa pepeca, a gente só vê o clítoris, essa pontinha, certo? Sim. Porém, o clítoris é enorme. Por dentro. Ele é gigantesco. E por dentro ele faz esse caminho aqui, ó. Eu vou encaixar porque eu quero mostrar pra vocês o quanto ele é fantástico. Vamos virar a parte interna do canal vaginal. O canal vaginal tá aqui, tá? É onde o pênis ou o dedo, que a gente também tem que falar de mulheres que têm relação sexual com outras mulheres. E que usa a penetração através de dedo, vibrador. O que é que acontece? O clítoris, ele encosta nos grandes lábios, ele encosta essa parte nos pequenos lábios, e ele faz isso aqui que ele linka, é uma ligação do clítoris com o canal vaginal. Aqui tudo é canal vaginal, tá? O que é que acontece? A resposta do prazer pode ser por aqui, né? Estimulando essa parte que normalmente as mulheres têm mais facilidade, porque essa região acaba sendo mais estimulada. E muitas até se limitam. Eu vejo que é uma limitação de Demais. querer só vai ser por ali. Né? E não vamos nos esforçar, porque na penetração também E rola. por que só é por aqui? Porque essa região externa tá o tempo inteiro roçando na calcinha, tá roçando. Quando a gente cruza as pernas, roça na coxa. Quando a gente tá na calça jeans. Então, é uma área que é estimulada o tempo inteiro. Então, quando a gente estimula, dá a resposta. O canal vaginal não, coitado. Os pontos tá lá dentro. Dormindo. Só é estimulado quando um pênis entra. Aí as mulheres acham que o tempo que o pênis fica dentro do canal vaginal é um tempo suficiente para estimular o canal vaginal. Não é. E eu falei essa semana pra uma paciente, quando eu falei, ela falou bem assim, ó, eu não acredito nisso. Eu falando com ela que eu ia, porque no final da sessão eu prescrevo coisas, né? Aí eu tava lá, vou passar pra você um vibrador, tal. Aí ela virou e falou bem assim, vibrador? E aí ela, tipo, ficou toda constrangida. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Pra você, quem foi que criou o vibrador? Aí ela falou, mercado de putaria. Aí eu falei, deixa eu te contar, não foi não, foi um médico cientista. E esse médico prescrevia vibrador como um psiquiatra prescreve o Rivotril, como um psiquiatra, como um cardiologista prescreve remédio para pressão. Aí ela não acreditou. Eu falei, é porque esses filmes hoje mudam muito, né, de streamers. Eu não sei onde ele tá, mas existe um filme que conta a história do vibrador, que o nome do filme é Histeria. Eu acho que toda mulher tem que assistir esse filme. De Freud. Mas o médico que criou não foi Freud, foi um outro. E Freud só descobriu. Freud, ele estudou a mentalidade sexual. Mas esse médico ginecologia, ele foi o psiquiatra. Naquela época, mulheres, o que diziam que antigamente era histeria,
A gente vê mulheres fadigadas. Hoje é o burnout, Sim, sim. depressão, ansiedade. Como naquela época não tinha Os ainda os diagnósticos. diagnósticos, colocava tudo ali na onda do histeria. E os centros psiquiátricos, que antigamente eram chamados de manicômios, esse cientista, ele fazia uma manipulação clitoriana e no canal vaginal, que a mulher, estando em crise nervosa, ela conseguia relaxar o corpo inteiro através do orgasmo. Nossa. Obviamente, esse médico estava atendendo muita gente e ele desenvolveu lé na mão. Ah. E aí ele criou um ferro que era na tomada, porque foi logo quando Nossa, a eletricidade estava acontecendo. E aí ele conseguia atender mais gente. O que aconteceu, Bárbara? O mundo, e não é meu mundo, não é o mundo de Bárbara, é infelizmente um mundo, a gente é capitalista. Uhum. O mundo que naquela época tinha e ainda tem hoje muito dinheiro é o mundo do pornô. Sim. O mundo pornográfico descobriu aquilo ali e falou: vamos trazer para os filmes pornô, mas vamos trazer ele mais bonito. E aí começou a trazer o vibrador em formato de pênis, porque obviamente o dono do mercado pornográfico era um homem. E homem tem amor ao pênis de uma forma maravilhosa, falo, né? que é o falo. E aí vamos reproduzir vibradores em formatos de pênis e vamos colocar dentro dos CDs pornôs. Por isso que o vibrador ficou tão marginalizado. Mas vibrador não é pra substituir pênis. Vibrador não é pras mulheres solteiras, encalhadas. Vibrador é um estimulante da sexualidade universal, inclusive para homens. Eu atendo hoje muitos homens com disfunções erétil, disfunção de ejaculação precoce, que é aquela ejaculação rápida, ou ejaculação prolongada, e dentro do treinamento é usar vibradores, anéis vibratórios, vibração para quem tem ejaculação prolongada, homens que demoram muito de ejacular, tem déficit de sensibilidade, então eu passo vibrador pra estimular. Então, assim, agora não é vibrador em formato de pênis, porque hoje já caiu por terra. Tem vibradores em formato de bolinha, tem formato de batom, tem de todos os tipos. E aí o que acontece? Quando uma mulher usa do vibrador, não só pra essa região do canal vaginal, mas pra conhecer, pra pele, estimular a pele, bico de peito, região umbilical, interno de coxa, o que é que acontece? Essa mulher potencializa não somente o clítoris, a vulva, ela se potencializa sexualmente. E com isso ela vai ter mais resposta e mais facilidade de chegar ao orgasmo. Ótimo. Então, pra ajudar a gente nesse descobrir o corpo e se divertir, eu trouxe a nossa caixa de Pandora, que tem produtinhos da LLA Pimentinha, que você já conhece. LLA Pimentinha, o Instagram é LLA Pimen, pra achar, tá, gente? Fica aqui em Salvador, no bairro São Rafael, no Ponto Alto, e também tem em Feira de Santana. Eu vou pedir pra você tirar, geralmente eu peço pra escolher, assim, sem olhar. Sem olhar, no tato, aí você fala se é legal, que gosta. Esse aqui é o Louca. Normalmente, pelo que eu entendo, ele é um excitante, tá? Todos os cosméticos que têm a função de excitante são cosméticos que ajudam a melhorar o prazer. E aí, hoje, eu faço muita palestra para sex shops, não só para quem consome, mas para lojista ali, treinar o pessoal. A gente não pode dizer que nenhum cosmético vai te dar orgasmo. A gente não pode dizer, porque dentro da própria testosterona, que a mulher bota, o gestrinona, pode garantir que vai chegar ao orgasmo. O que a gente diz é que tem ajudantes. E esses cosméticos são ajudantes que ajudam através de... aumenta a frequência ali cardíaca da região, então deixa o clítoris mais estimulado, mais inchadinho, faz uma vasodilatação. Aí, a partir do momento que você faz uma vasodilatação, aumenta o sangue na região. Aumentando o sangue, você tem mais resposta sexual, então aumenta o prazer. Agora, muitas mulheres conseguem chegar ao orgasmo, outras não conseguem, mas aí não é o problema do produto. Entende? Às vezes é do corpo. Estimulação. Bora abrir aqui que eu sou apaixonada. Esses estimulantes são muito bons.
Só pra ver como... Ai, que bonitinho. Isso. Parece um reparador É, parece mesmo. E aí aqui Pronto. você abre aqui e aí você passa. Coloca. Normalmente você coloca um pouquinho, eu sempre passo. Coloca um pouquinho no clítoris, coloca um pouquinho no introito da vagina e pode colocar um pouquinho, às vezes, na cabeça do pênis, Sim. ali na glande. Porque aí estimula tudo. E aí tem uma Pronto. sensação de que tá mais sensível ao prazer. Certo? Louca, certo. Vamos tirar mais um. Bora. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu amo muito. Eu gosto muito. O nome desse produto é Cu Louco. É. Ele é fantástico. Ele é um dessensibilizante. Sim. É uma das coisas que eu preciso dizer agora. Nenhuma fábrica de produto erótico hoje trabalha com anestésico anais. Hoje é proibido, então a Anvisa não libera. Não tem nenhum produto para sexo anal que vai ter anestésico, que vai deixar seu ânus completamente sem sensibilidade, até porque isso não é legal. O que tem é dessensibilizante. Tira a sensibilidade dolorosa, e aí ó, tem uns que tem cicatrizantes, dilatadores, para facilitar a penetração anal e melhorar o prazer. Uhum. Mas eu costumo dizer que todos esses produtos têm que ser usados com orientação. Principalmente quem tem dificuldade. Sim. Por exemplo, tem mulheres que fazem sexo anal só com lubrificante. E tá tudo bem, o que não dá pra fazer sem nada. Uhum. Porque o ânus não tem a lubrificação que nem nossa vagina. Então Então tem que ter, nem Não que tem. seja um lubrificante. Mas se você tem dificuldade, o ideal é que você procure um produto legal, associado a um produto legal, uma sexóloga, uma fisioterapeuta pélvica, que avalie, porque às vezes você pode ter uma disfunção. E esse músculo tem uma tensão. Sim. E por isso não consegue relaxar tanto. Não, depois que eu descobri esses, né? Esses produtinhos. Eu tenho 7 sensações. Ele é perfeito, porque assim, eu tinha dificuldade no anal. Então eu pensei, ai não, gente, mas quando eu usei, eu falei, nossa, agora vai. As meninas do La Pimentinha vende também um que eu gosto muito. Esse eu gosto também, mas esse específico que eu vou falar, que tem no site, o nome dele é Golden Bottom. Ele é um produto da Inti. Por que eu gosto dele? Eu já vi. Porque ele tem partículas de ouro. Que E o ouro, ele é cicatrizante. Então, o que acontece? Você vai ter seu ato sexual lá do ânus e depois você pode ir no banheiro, defecar e não vai incomodar. Não vai ter aquela sensação de que teve o atrito ali do ânus. Uhum. Porque o cicatrizante, ele ajuda a melhorar nessas microfissuras que vai acontecer. Ótimo. Na vagina tem, no ânus também tem. Uhum. Então, assim, é normal ter essas microfissuras. Por isso que a gente fala Pronto, da falar em importância. microfissura, tem uma pergunta aqui de um seguidor, uma seguidora, na verdade, que eu coloquei lá na caixinha no nosso Instagram, pode.apimentar, sigam. Se inscreve também, tá, gente, nesse canal, deixa um comentário, curte, que mandou sobre isso, sobre essa questão de 23 centímetros ou mais, é pra correr, é pra enfrentar, como é que faz? Muitas mulheres têm medo, né? Quando vê aquele negócio avantajado, não cabe. Cabe. Cabe? Cabe. Cabe. Musculatura, principalmente a vaginal, ela foi feita pra dilatar, tá? O problema é que, eu gosto da prática, né? Não dá só pra falar. O nosso canal vaginal, eu e você que estamos aqui sentada trabalhando, estamos concentrados em outra coisa, normalmente o nosso canal vaginal, no estado normal, ele tem uma média de tamanho de 5 a 6, tem mulheres que a ciência diz que é de 5 a 7 centímetros. Então a gente relaxada, trabalhando. Quando a gente começa a se excitar, que ali a gente está sendo estimulada com beijos, com amassos, o nosso canal vaginal, ele pode duplicar ou triplicar de tamanho. Isso vai depender do estímulo, do relaxamento. Então, assim, isso envolve muito a construção da conexão que você está fazendo com o cara. Tem caras que você sai e que você, por mais que tenha muito tesão, você não se sente tão à vontade, você não tá tão confortável ali, então você tá mais tensa, você tem mais dificuldade. Mesmo você tendo, vamos lá, é uma mulher que tem 5 centímetros, vamos lá que ela excitou bastante, o canal dela foi pra 15. Estamos falando de 15 centímetros e ela tá com cara de 23. Sim.
não vai, as primeiras vezes não vai ser tão agradáveis. Por isso que é importante dela conhecer a vagina dela, pra ela saber que ela deveria fazer alongamentos. É músculo igual a qualquer outro na academia. Existe alongamentos, existe próteses que ela pode comprar do tamanho do boy que ela está, pra já ir treinando a musculatura dela a se acostumar com aquele tamanho ou com aquela grossura. E à medida que ela vai treinando, os atos sexuais vão sendo mais confortáveis e gostosos. Entendi. Agora o cara também, ele já pode, né? Ele sabe que tem um negócio lá grande, 23 centímetros ou mais. Na hora tem um carinho, um negócio. Sim, Todo cuidado. todo Porque cuidado. eu tenho amigas que falam, eu já corri, eu já inventei que alguém adoeceu na hora, que alguém passou mal e foi embora. Mas eu também já corri. Né? Eu vou pegar aqui, né, uma coisa que eu tenho aqui, ó. Por exemplo, essa prótese Eu aqui. trouxe uma, minha Você irmã. trouxe uma maior que essa? Tem. É. Eu vou te mostrar. Aí, na minha, assim, nessa coisa de correr, né, viu, é grande. Isso aqui pra mim eu tô feliz, ó. Peguei aqui. Daqui pra cá eu tô feliz, acredita. Aí eu fico logo, tá tudo certo. Oba, porque quando não é muito bem, eu falo, não, a gente vai dar muito trabalho. Não, quando é demais. Eu tenho uma prótese que eu trouxe, é porque tá na minha bolsa, que ela é quase o dobro disso aqui. Meu Deus. E tanto de grossura, eu acho que ela vem mais aqui, mais ou menos. O que é que acontece? O próprio pênis, o homem precisa entender que cada mulher, porque não existe como todo pinto não é igual, nenhuma pepeca é igual. Sim. Então tem mulheres que vai ter mais facilidade de lubrificar, tem mulheres que vai ter menos. Vai ter mulher que vai ter facilidade dessa musculatura desenvolver e outras vai ser menos. Então assim, obviamente, mas a gente precisa também, Bárbara, trazer um seguinte questionamento. Será que os homens não têm tanto esse cuidado? Porque a gente se coloca muitas vezes nesse lugar de não falar o que está nos incomodando por uma questão de é a primeira saída, eu vou comer minha dor quieta aqui, eu vou fingir que tá tudo bem aqui pra não assustar, ou porque eu quero que ele me procure de novo. Você entende sim. que esse buraco é muito mais lá embaixo, tem muito a ver também com a insegurança e uma baixa autoestima feminina, e eu acho que é isso que quando a gente começa a falar, porque se eu pego hoje, quando eu corri, eu tinha 18 anos, mas se hoje eu encontro um cara que tem um pênis maior e que ele já tá naquela ânsia, eu vou dizer, meu filho, segure sua onda aí, sabe? Venha devagar, vamos cá, eu preciso ser trabalhada, eu preciso ser estimulada, até porque eu me conheço, então eu vou dizer a ele, eu sei o que você tem que fazer pra meu corpo responder. E então, às vezes coloca até numa posição que é a pior de todas, né? Pra o cara começar, tá lá às vezes já bota de 4, né? A gente, né? Calma, devagar, meu vamos filho, entender. segura sua onda. É bem isso. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Deixa eu achar a pergunta que eu separei. Pronto. Sobre essa questão do homem, né? Uma seguidora colocou assim: o prazer anal masculino não tem necessariamente a ver com a heterossexualidade. Sim, né? Assim, ó. Vamos lá. Eu preciso representar todo mundo aqui. Eu tenho pacientes homens que falam assim, mas as mulheres também têm que respeitar. Que eu posso querer e não querer. Porque tem alguns homens reclamando que tem mulheres querendo forçar. O fio terra. Mas hoje em dia, o que é que tem? Experimenta, não tem nada a ver com a sexualidade. Não tem a ver com a sexualidade. Não tem a ver. Inclusive, existe gays que não gostam de sexo anal. Sim, existe gays que não gostam de dar. Tanto é que tem o ativo e o passivo. Existe gays que são os considerados ativos, que só gosta de fazer a penetração, mas não gosta de ser penetrado. Então, se o ânus fosse algo que identificasse a sexualidade, não existe isso. E não, é gosto. Existe mulheres que gostam e mulheres que não gostam. Tem mulheres, eu recebo mulheres do paciente que diz que só gozam com sexo anal. As mulheres. Tem mulheres e tem mulheres que diz que odeia. Então a gente tem que respeitar que tem a questão de gosto. Então assim, o heterossexual, o homem heterossexual, a gente está aqui trazendo essa informação, dizendo que se ele gostar, ele pode ficar tranquilo, que isso não tem a ver se ele é gay ou se não é. Porque ser gay tá ligado a atração.
É porque isso, agora tem aquele cinto, né? Os cintos penianos, Cinto. que às vezes tem homens que pedem para as Pedem. namoradas penetrarem, ou então pegam um vibrador e algumas se assustam. Se Nossa, assustam, será que ele é gay? E não. É um cara que gosta do dedinho ali, do beijo grego, ou de uma penetração anal, não tem nada a ver você colocar em dúvida a sexualidade dele. Ótimo, esclarecido. Até porque quem está fazendo isso nele é uma mulher. E ele está atraído por esta mulher. Que está fazendo isso. E tá fazendo isso. Ele pode ser gay, ele pode ser hétero, como ele pode ser bi. Não é isso. Mas a questão é, não também tá forçando. Todo namorado que você tiver, você querer tá fazendo fio terra e achar que é normal e que todo homem tem que querer. Entendi. Não. A gente tem que respeitar gostos, né? Entendi. Eu vou fazer uma rapidinha com pimenta, que a gente tá chegando lá no finalzinho. Eu até esqueci, a gente tava tão empolgada aqui de pegar um vinho rosé. Você bebe? Bebo. A gente vai brindar com esse vinho. Vou fazer Fechado. a rapidinha e aí a gente vai brindar em comemoração ao dia do orgasmo. Você responde com uma ou duas palavras, tá? Homem que pergunta com quantos você já ficou antes. Uó. Nem é da conta dele, né? Vou continuar aqui. Já te chamaram pra trisal? Já. Viveria um casamento com 2 homens? Meu sonho. Onde é que a gente se encontra? Cadê esses 2 homens que querem casar comigo? Uma posição, melhor posição. Aí eu gosto muito de... Eu por cima, eu sou controladora. Eu gosto de eu por Dominar cima. da hora. Eu sou... BDMS. Gosto também, eu acho que é uma experiência. Eu costumo dizer que, como tudo na vida, tem gente que ama e tem gente que odeia. Então, Pra a galera entender que é BDMS. BDMS quer dizer o mundo do sadomasoquismo, Isso. entendeu? Então, assim, tem gente que gosta, tem gente que... Eu gosto, eu curto. Um leve. Você já usou assim os chicotinhos? Chicotinho, algema. Eu acho massa. Tudo que mexe com fetiche eu acho bem interessante. Ótimo. Melhor lugar pra transar? Aí eu acho. Mas porque eu não acho que existe um lugar, existe a pessoa. Uma pessoa acerta qualquer lugar, lugar, até um carro, não é? Ótimo, verdade. Então Aquele o lugar que faz é a pessoa, não é? Também concordo. Eu ia falar praia, porque eu amo praia, mas às vezes se tá com a pessoa errada, a praia vai ser horrível. Então é a pessoa. É a pessoa. Você já explicou essa. Eu ia perguntar, comida liberada pra lambuzar nas preliminares? Não. Evitar comidas que têm açúcar. Mas, por exemplo, uma uva, morango, se você quiser brincar, pode. Gelo, eu adoro gelo, viu? Gelo, não causa problema nenhum. Não causa não, você botar um gelinho ali, eu pedi pro cara, inclusive vai uma dica pros homens, ou mulheres que têm relacionamento com outras mulheres, porque tem homem que sente muita sensibilidade, mas a gente não, a gente gosta. Na hora de fazer sexo oral em uma outra mulher, botar o gelo na boca, é uma delícia. Ah, legal, ótimo. É uma mistura muito legal. O que você acha de concurso de pepeca mais bonita? Ah, eu acho ó também. Eu acho que padrão, estimula né? padrão e é uma coisa que a gente já não precisa mais, né? Voyeur. Fetiche, eu acho que tem a ver com isso, com gosto. E tem a ver também com liberdade. Eu acho super interessante a proposta do voyeur. Inclusive, temos casas em Salvador. Isso que eu ia falar, que em Salvador, temos casas né? em Salvador que te proporciona isso. E eu sempre brinco pros casais que querem viver essa experiência, que primeiro é combinar acordos antes de ir. Chegando lá, eu sempre acho que o primeiro dia a gente tem que ir preparado a observar. Vamos hoje só observar, só olhar. E depois da nossa observação, a gente vai conversar. E na próxima vez que a gente voltar, a gente diz se foi legal, se não foi, entende? Mas eu acho que o começo tem que ser se permitir. Eu acho. E tem muitos casais, às vezes, que tem curiosidade, mas tem vergonha. Vergonha. Uma vez, eu tava tentando convencer uma pessoa da Chico, eu falei, vamos entrar, vamos ver, é uma boate normal. Não é normal. Não entrei, eu, gente, que bobagem. É uma boate, e é uma coisa legal te dizer, é uma boate normal. Inclusive eu amo, tem algumas aqui em Salvador que sempre me convidam e eu sempre vou. É uma boate normal. São Paulo eu vou muito, porque São Paulo tem muitas. Tem várias, né? Muitas. Ali Moema. Moema tem várias. Então assim, é um lugar que eu vou, eu gosto de ir. E nem todas as vezes você
tá disposto a entrar na brincadeira. E, esses lugares muito livres, eu não tô falando só de casas de swing, não. Praias de nudismo, que eu amo de paixão, são lugares que as pessoas que frequentam, elas sabem o que não é não. Tem um Nesses respeito, lugares, né? eu falo que praia de nudismo, eu me sinto mais respeitada do que as praias de Salvador normal. Sabe? O olhar, as pessoas que frequentam esses lugares, eles não invadem o teu espaço. Você olhou, eles ainda perguntam, sabe? Olhou, posso chegar perto, posso te beijar, é muita autorização. Legal. Então esses lugares obviamente, lugares de segurança, né? Sim. Que tem. Se tiver dúvida, me chama no direct que eu lhe indico algumas. Pronto, o pessoal perder a vergonha e liberar aí. Vamos fazer um brinde aqui ao Dia do Orgasmo. As mulheres mulher, né? poderosas e que não tem vergonha. E as que têm vergonha, que por favor se descubra, é tão bom gozar. É isso que eu ia falar. Eu ia pedir, dá um conselho pra galera que tá com vergonha. Orgasmo. E assim, obviamente, muita gente fantasia, né? Eu brinco que as amigas me botam em saias justas. Porque eu tenho pacientes que falam, minha amiga diz que gozar é tremer perna, que gozar é chorar, que gozar é ouvir sinos. Aí eu brinco, aí foi a referência e a ideia de cada um. Mas gozar não tá só ligado ao ato sexual. Eu gozo muito no meu trabalho. Aqui contigo eu tô gozando. Porque a gente tá tendo uma conversa boa, uma conversa legal. Então, assim, e tudo que faz a gente fazer com amor, com prazer, que traz essa sensação de trabalho feito, de realização, é um orgasmo. E a vida sem isso é muito chata. Porque já tem muita pressão pra nossa vida. Imagine você deitar na cama com alguém, beijar, trocar, suar e não ter troca e não sentir nada. Deve ser muito frustrante. E aí eu acho que isso é uma questão de escolha. Eu respeito quem quer viver nisso. Mas quem não quer mais, existe tratamento, existe um caminho. Hoje em dia existe cursos online, hoje em dia existe produtos. Então existe uma gama de possibilidades para você sair dessa inércia de lidar com a sexualidade como um nada, né? E que não é. Nós mulheres temos potência pra ser tão sexuais quanto os homens. A gente gosta de sexo, precisamos. E o que eu acho que assim, o que tem que deixar também uma coisa esclarecida é que por ser assim não quer dizer que a gente seja vagabunda, puta, vadia, né? Porque tem essa imagem. Não, é porque é o normal, né? Se a gente coloca ali como é normal para o homem, é normal para a mulher. Então é só mesmo entender que sexo é natural e que a gente precisa dessa liberdade. Dessa liberdade. Eu quero te agradecer muito por sua presença. Ai, eu que agradeço. Por compartilhar seu conhecimento. Nas próximas vezes que eu precisar de um socorro, eu sei pra quem recorrer. Paula Milena, muito obrigada, muito sucesso. Muito obrigada. Viu? E o Pode Apimentar agradece. Segue, gente. Qual é o seu Instagram? Doutora DRA Paula Milena. A conta oficial tem uma conta reserva, porque vocês sabem que esses temas, às vezes eu sou derrubada. Até o Instagram, né? Limita. Agora eu tô criando nomes pra eu poder colocar. Aí eu já vou dar aqui em primeira mão. O nome da vagina vai ser Regina. Regina, gostei. E do ânus eu botei Tonico. Eu vou deixar. Eu tô pensando no pênis. Se vocês tiverem uma dica pra me dar, eu aceito indicações de nomes. Pênis. Pra eu tá fazendo. Eu pensei em um nome difícil. Eu tava pensando em um Haldinei. Eu tô pensando em uma coisa bem difícil. Eu pensei num Pedrinho, eu tô muito básica. Não, Pedrinho eu quero um nome difícil, óbvio. muito másculo. Ó, eu vou deixar aqui com você o nosso parceiro. Pra quem tiver precisando de um lugar bem bacana pra transar, Motel Volúpia, que está com a gente aqui no Pode Apimentar. Segue também o Instagram do Motel Volúpia, tá, gente? Valeu mesmo pela parceria, porque tem pessoas que acreditam, eu adoro né? motel. O motel tem também gente que não gosta, né? Mas eu adoro. Eu acho que motel, ele te convida a você experimentar um sexo diferente. Eu acho que todo casamento... Vou deixar com você essa cortesia do Motel Volúpia. Gratidão. Beijos. Obrigada, viu? Obrigada. Contem comigo sempre. Valeu.